Olá, eu sou o Victor, apresentador do Pod Tales. Hoje eu tô aqui com a minha amiga Sofia. Oi, gente, eu sou co-apresentadora do Pod Tales e hoje eu e o Victor vamos contar a história do ceifador de Iranduba. A história começa com o Heitor. O Heitor, ele é um homem já de uns 40 anos, ele é viúvo, ele perdeu a esposa. O Heitor, ele é um escritor de histórias de terror. Ele gostava muito do livro Frankenstein quando ele era mais novo, e aí ele começou a levar como hobby escrever histórias. Com o tempo ele passou a escrever essas histórias como profissão. Ele ficou renomado, começou a ganhar o dinheiro. E ele precisava de uma nova ideia, um novo lugar para ir, e ele acabou encontrando o caso do ceifador de Iranduba. Ele se mudou para essa cidade no interior do Amazonas, e ele acabou levando o filho dele, porque o filho dele morava junto com ele, não teve jeito, que é o Samuel. O Samuel é um menino mais novo, ele gosta de videogame, ele gosta de internet, ele tem lá para seus 14 anos, 16 anos. E nessa ele ficou meio chateado de ter que se mudar, porque os amigos dele estavam morando tudo na cidade que ele veio, que era São Paulo, tudo certinho. E teve que se mudar, perder as amizades, perder o contato com a internet, porque é uma cidade muito mais de interior, e ele não gostou muito da ideia. Assim que ele chegou em Iranduba, ele já chegou frustrado, né, por conta das amizades. E quando ele chegou lá, ele viu que não tinha nada para fazer. Não tinha uma praça, não tinha lugar nenhum. E ele ficava sempre em casa, né? Ele já era uma pessoa tímida, então, assim, na escola, muitas pessoas já não falavam com ele. Ele também não fazia muita questão de falar com ninguém. Até que um dia ele estava com muito tédio e falou assim: vou andar de bike. Daí ele resolveu andar de bike, como era uma cidade pequena, ele dava uma volta de bike em pouquíssimo tempo. E aí, quando ele estava andando de bike, ele chegou no centro e ele viu que tinha uma lanchonete aberta. Isso já era depois das 7 horas da noite, então, por ser uma cidade pequena, tudo acabava fechando muito cedo e aquele era o único lugar que realmente estava aberto. E aí ele vê um grupo lá de adolescentes conversando entre si e ele fica mais na dele, ele não resolve se intrometer no assunto, ele só fica assim de canto, só fica olhando, até que o menino vai conversar com ele, vai falar: "E aí, como você tá?" Ele se apresenta como Enzo, o Samuel se apresenta, eles trocam uma ideia, né? Eles são jovens, começam a conversar, o Enzo fala como funciona a cidade, o Samuel fala de onde ele veio, e eventualmente o Enzo ele fala que o Samuel aparentemente estava morando na casa do assassino, do ceifador de Iranduba. Ele começa a contar sobre a história do assassino para o Samuel, que o Samuel então não sabia, né? O pai não contou para ele. E do nada o Samuel ele acorda na cama dele, na casa dele. Ele tava com a roupa meio suja, meio amarrotada e tal, mas ele tava na casa dele. Tava lá. Ele não entendeu muito bem o que tinha acontecido. Ele levantou, desceu para conversar com o pai dele. Ele falou: pô, pai, ontem eu saí de noite, conversei com uma rapaziada, fiz umas amizades e tal. E aí o pai dele começa a falar algumas descobertas que ele teve. O pai dele ele fala que ele encontrou uns casos sobre uns meninos que tinham desaparecido, para ele tomar um certo cuidado em sair de noite, em específico, certo? Isso. E aí o pai dele ele fica bastante preocupado, né? Porque o pai dele achava que por ser uma cidade pequena não era perigoso. Só que, e realmente assim, gente, não era perigoso, era uma cidade muito pacata. Aí o pai dele descobre que as crianças desapareceram e ele fala: "Filho, toma cuidado, evita sair à noite, evita sair sozinho." Só que o Samuel ele fica tipo: besteira, faz tanto tempo que não vai acontecer de novo, não vai acontecer O Samuel comigo." ele não dá bola, mas aqueles negócios que o Enzo tinha falado para ele ficou um pouco na cabeça. Ele acaba indo pesquisar sobre mais esses casos e ver se realmente ele morava na casa do ceifador e coisa do tipo. De fato ele morava, ele descobriu isso na internet, aparentemente era a casa lá mesmo, e provavelmente o Heitor escolheu a casa para fazer mais pesquisas, entender como é que era a casa, e ele acaba vendo na internet, mesmo que muito lento ele consegue acessar ela, ele acaba vendo umas fotos dos meninos que ele conversou na noite passada, do Enzo e essas crianças que tinham desaparecido, as crianças que o pai dele citou, eram as mesmas crianças, moleques que ele tinha conversado na noite passada na lanchonete, que também não existia de fato. Ele voltou a se encontrar com o Samuel, eventualmente, eles voltaram a conversar, e o Samuel sempre estava com as mesmas peças de roupa, com o mesmo bonezinho, sempre a mesma coisa, e ele sempre falava sobre o assassino. Era sempre o mesmo papo, sempre a mesma coisa, ele nunca trocava muita ideia, era sempre o ceifador de Iranduba, ele faz isso, faz aquilo, dava especificações sobre como eram as vítimas dele, e o Samuel ele começou a ter sonhos, inclusive, sobre as vítimas em específico, como acontecia toda a situação, ele começou a ter essas visões em sonhos, pesadelos dele. E toda vez que o Enzo ia falar sobre essas coisas, o Enzo ele descrevia exatamente como era o sonho do Samuel, em específico.
Isso era algo muito estranho, né? Até porque, pô, como que o cara sabe todas as coisas Então, do Samuel? Bizarro. Como ele sabe de tudo isso? E aí teve um certo dia que o Samuel resolveu sair pela cidade. Só que ele sai e ele acorda já em casa. Quando ele acorda com o pai dele batendo na porta e chamando ele, falando que o imitador do assassino de Iranduba, ele tava lá na casa dele. E só que assim, gente, o Samuel ele acordou totalmente com a roupa toda suja. Ele acordou com uma roupa manchada de um vermelho. Então, assim, o pai dele não sabia o que era pai dele aquilo. não falou exatamente que estava na casa dele, né? Os policiais falaram que eles encontraram um corpo, fizeram a polícia lá na praça, etc. E aí falaram que não sabiam se era o ceifador, propriamente dito. Aparentemente era um imitador do ceifador, né? Aí o Samuel escutou do pai dele que tinha aparentemente um imitador do ceifador peirando a cidade e que, né? Nossa, que legal, a gente se mudou e começou a voltar a ter os casos de novo. A gente vai fazer fama, filho. Ó, que bacana. E é bizarro como esse caso reflete um pouquinho no que acontece atualmente, né? Desse prestigiamento de pessoas que são assassinas. É verdade. Um exemplo mesmo é o caso do Jeffrey Dahmer, né? Que matou Sim. várias pessoas e várias pessoas usam o Jeffrey como uma inspiração. Ele recebia muitas cartas na prisão, músicas falando sobre os assassinatos dele, séries, tudo Sim. isso, né? Agora teve aquela série que bombou também sobre ele. Tem a música do Foster the People, que conta sobre o massacre de Columbine também. Então tem esse glamour, esse miticismo que as pessoas fazem com esses feitos que outros humanos fazem, que saem muito dessa curva da normalidade, do aceitável. E a história reflete bastante isso. É tanto que essa história, você pode ver, né, que sempre que tem algum caso muito grande de assassinatos, de pessoas desaparecidas, começa a acontecer algo com frequência. Tanto em casos de assassinatos como em casos de outros crimes mesmo, né? Você pode ver, por exemplo, o caso dos massacres que estavam acontecendo nas escolas, que daí começou a ter várias ameaças e ameaças e ameaças de todo mundo querendo ali meio que imitar uns aos outros, né? Sim, exatamente. Mas enfim, esse foi o episódio. Se você gostou, segue a gente nas nossas redes sociais. O Instagram Podtails, com 2 S no final. E o Twitter Podtails_OFC de oficial. No nosso Instagram tem algumas coisas a mais sobre o caso. No Twitter tem mais outras histórias, se você quiser conferir. Conferir. E se vocês gostaram da nossa história, sigam a gente no Spotify, porque a gente vai lançar mais episódios sobre novas histórias. É isso, gente. É isso, tchau, tchau.